Olá, amigas e amigos do xadrez, do canal Nobre Chess, @Nobre Chess no YouTube. Tem Nobre Chess no Facebook e Nobre Chess no Instagram também. Aproveite. Eu sou Adalberto Nobre de São Paulo. Um grande abraço à nação do xadrez no Brasil e no mundo inteiro. Hoje nós avançamos aqui, estamos chegando no finalzinho desse módulo xadrez para principiantes. Hoje vamos falar do conteúdo 14, os empates no xadrez. Tem empate no xadrez, Adalberto? Tem. O xadrez é um jogo que você ganha ou ganha, você faz um ponto, ou perde, faz 0 ponto, ou empata, meio ponto para cada um. E existem alguns tipos de empate, né? Algumas condições para o jogo ser considerado empatado. O mais simples de todo é o acordo. Você estende a mão para o seu adversário, ou o seu adversário estende a mão para você e fala empate. Se você apertar a mão dele ou ele apertar a sua mão, é empate. A partida acabou ali. Empate por comum acordo. Tem um detalhe, tá? É bom você saber do detalhe. O detalhe pode fazer toda a diferença. O seu adversário, ele só pode te oferecer empate depois que ele mover. Aí o lance é seu. Você está pensando. Aí ele pode te oferecer empate. Por quê? Entenda isso, isso é importante. Você tem o direito de ver o lance dele. Se o lance for dele, ele não pode te oferecer empates. Se o lance é dele, ele te estende a mão e fala empate, você educadamente olha para ele e fala: mestre, eu tenho o direito de ver o seu lance. Faça o seu lance e eu vou pensar sobre a sua proposta. Mesma coisa, eu, por exemplo, você, por exemplo, é sua vez de jogar. Se você estender a mão e pedir empate, o seu adversário pode olhar para você e falar: mestre, eu tenho o direito de ver o seu lance. Faça o seu movimento que eu vou analisar, tá? A gente tem o direito de ver a posição do tabuleiro para poder aceitar ou não o empate. Mas estendeu a mão, aceitou, apertou a mão, já era, o jogo acabou. Empate. Esse você vai ver aqui hoje. Aqui, ó. Empate por acordo. Esse é o empate por acordo. Ok? Então, esse é o mais simples de todos. É a vontade dos dois. Se os dois concordarem com o empate, é empate. Vamos ver os outros tipos. Empate em 50 lances, sem movimentos ou captura de peões. E captura de peões e peças. Se tiver peões e peças no tabuleiro, não houver movimentos ou capturas de peões, ou capturas de peças, né? 50 lances sem movimentos ou captura de peões e peças, é empate. Mas se não há peças no tabuleiro, só peões. 75 lances sem movimento ou captura de peões é empate. Poxa, Adalberto, como é isso? Vamos ver como é isso. Vamos acionar aqui os 50 lances. 50 lances. Acho que é este aqui. Isso, cheguei. 50 lances. Veja, aqui vai dar 50 lances, por quê? Quer dizer, se começasse agora, o que você imagina? Como você imagina que isso aqui iria progredir? Não tem como. Vamos supor, cheque.
movimento do preto. O preto mexe aqui. Ah, o bispo vai lá. Impede o rei de voltar. Ok. Mas eu venho aqui. Esse rei vai dominar essas 3 casas. Esse rei não vem, certo? Esse bispo vai ficar indo para lá e para cá. Ele evita que o rei ocupe as casas brancas. Aí esse rei volta lá. Aí esse rei vai fazer o quê? Vai vir aqui. Agora esse rei não tem essa casa e essa casa. Esse rei preto só pode vir aqui. Aí o rei branco vai fazer o quê? Aqui. O rei preto. E agora esse rei branco tem que ir para algum lugar. Ou vai mexer o bispo? Ó. Não dá, né? Esse peão nunca vai ser capturado. Tá vendo? O peão tá em casa preta, o bispo de casa branca nunca vai capturar esse peão. Quem tem que capturar esse peão é o rei. A gente, quando estudar finais, vai ver isso aqui. E se o rei conseguir capturar o peão, esse bispo de casa branca e a casa de promoção é branca, tá ganho pro branco. O branco vai vencer. Mas aqui não é impossível. Não tem como o rei branco entrar. Onde o rei preto vai agora? Não tem casa. Isso aqui é empate por afogamento. O rei preto não tem casa para ir. A gente vai ver daqui a pouco. Empate por afogamento. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que vai dar 50 lances, 50 lances sem captura de peões, ou movimento de peões, né? Porque os peões não se mexem. Não, acabou. Empate. É uma posição que não progride. A gente fala que é uma posição morta, não progride. Ela vai ficar sempre assim. Então, 50 lances sem captura ou movimento de peões e peças, 50 lances sem, ou 75 lances sem movimento ou captura de peões, quando não houver peças, é empate. Próximo, cheque perpétuo. Cheque perpétuo é uma palavra que significa eterno. Cheque eterno. Vai ser cheque para sempre. Em outras palavras. Cheque para sempre. Ou repetição. São 2 tipos. Aqui eu vou mostrar num diagrama só, para facilitar a nossa vida. Cheque perpétuo, o rei ele não pode evitar receber cheques, ou seja, ele vai receber um cheque atrás do outro, um cheque atrás do outro. Mas sempre se defende o mate, quer dizer, ele vai levar um cheque atrás do outro, um cheque atrás do outro, um cheque atrás do outro, mas não vai levar mate. Agora presta atenção aqui, ó. Todas as peças do jeito que elas estão. Isso aqui é um diagrama, ok? A representação do jogo. Se esse diagrama se repetir 3 vezes, um jogador pode pedir o empate. Ó, presta atenção. Primeiro, o que é o cheque perpétuo? O cheque perpétuo é isso aqui. Cheque, rei move, cheque, rei move. Se eu mexer essa torre ao longo dessa fila aqui e não der cheque ao rei, a dama entra aqui e dá mate do beijo da morte, lembra? Vamos supor, eu ataco a dama. A dama entra aqui e a preta dá checkmate. A branca não quer perder.
Mas tá, não quer perder, então ela tem que fazer cheque, vem aqui, então essa torre não pode ir aqui atacando a dama, tem que continuar dando cheque, cheque, aí vem, cheque, aí vai, cheque, aí vem, cheque, aí vai ficar nisso. Isso aqui é um cheque perpétuo, cheque eterno, ele não acaba nunca. Isso é cheque perpétuo. O que é repetição de diagrama? Agora vamos começar desta posição aqui. A gente olha para o diagrama, esse é 1. Essa posição está 1 no diagrama, ok? Se ela acontecer de novo, é 2. E se ela acontecer a terceira vez, qualquer jogador pode pedir empate por repetição de diagrama. Normalmente nos torneios, o jogador que quer pedir o empate tem que chamar o árbitro, pedir o empate antes de mover a peça e fazer o terceiro diagrama. Vamos ver isso na prática. Cheque, 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 cheque. Repetiu o diagrama pela segunda vez. Esse é o segundo diagrama. Continua. Cheque, 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 cheque. Opa! Se eu mexer o meu rei para A8, vai ser o terceiro diagrama. Aí você levanta a mão e chama árbitro. Aí o árbitro chega, pois não, cavalheiro. Aí você avisa, senhor árbitro, mestre árbitro, eu vou repetir o diagrama pela terceira vez. Aí ele vai tomar as providências cabíveis e você mostra o lance. Esse diagrama se repetiu 3 vezes. Ah, é assim? Mas e se eu não ver, esqueci? Ah, bom, aí o jogo continua, né? Se você não viu, né? Continua levando cheque aqui. Mas e se o árbitro vê? Se tiver um árbitro lá do lado, lá, observando. Quando é que o árbitro ele pode acabar com a partida se o diagrama se repetir 5 vezes, mesmo que ninguém peça o empate. Se ele estiver lá observando, aí ele conta 4 e os jogadores continuam lá desesperados, alucinados, em outro metaverso. Aí o jogador faz assim, aí o árbitro chega e para, acabou. Ele entra, interrompe, fala empate por 5 diagramas, repetição de 5 diagramas. Ok? Então, tem um empate perpétuo, que é você não consegue evitar levar cheque, mas você nunca leva mate. Isso se chama cheque perpétuo, que no final ele acaba se tornando repetição de diagrama. E tem a repetição de diagrama, que pode ocorrer de várias formas. Mas se o diagrama, você tem que estar prestando atenção no teu jogo. Se aquela posição, aquele diagrama se repetiu 3 vezes, vai se repetir 3 vezes, você perde empate. Se você pedir o empate vai ser declarado, ok? Eu vou parar o vídeo aqui, porque já são quase 15 minutos. No próximo vídeo a gente fala de empate por falta de material e empate por reafogado. Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Abraço a todos.